1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Alegria, gente querida que nos acompanha aqui, que alegria! Alegria tê-los conosco, César, Rafa, muito bom. Sabemos que o nosso tempo está contado, mas sabemos também da importância aí de falar sobre a doutrina, de colocar ela em prática. Então, estou muito feliz com a presença de vocês que eu coloquei ali nas minhas divulgações como sendo pessoas de peso dentro da doutrina espírita, do estudo da doutrina, da prática da doutrina. Então, queria muito que vocês estivessem aqui com a gente hoje, com essa alegria no coração, e colocarmos aí esse tema maravilhoso que é Conhece a Ti Mesmo. Obrigada, gente. Bom dia para quem está sincrônico. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem acessará em outro momento. Voz Espírita, conhece a ti mesmo. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia. Muito bom, estamos com o áudio muito bom aí, tudo certo? O pessoal que está aqui com a gente, Daniel, está sempre aqui, ó, firme e forte. Todo sábado com a gente, Daniel, vou colocando aqui vocês na tela, escrevam de onde vocês estão nos assistindo, deixem aí, obrigada, Daniel, aqui temos vários que eu vou colocando durante o nosso encontro aqui na tela, obrigada, Adriana, que estava nos aguardando aqui, estamos ao vivo, é isso aí. Bom, gente, estamos num momento super mega propício para falarmos do Conhece a Ti Mesmo, como se não fosse em todos os momentos, que é esse momento. Eu, por exemplo, aqui na minha cidade, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, hoje vivo lockdown e estamos aí desde o início dessa semana, até com mercados fechados, e eu senti as pessoas surtando nos grupos do WhatsApp e vivendo um momento que a gente percebe a importância do nosso equilíbrio, a importância da inteligência emocional, a importância desse olhar, né? Não só o olhar para dentro, mas o olhar para fora, porque eu gosto muito de um texto que eu tenho aqui no livro, que eu gosto, A Força do Um, do meu querido amigo André Trigueiro, que está no ar agora também, com uma live maravilhosa, e ele fala que aquilo que somos, essencialmente, define a qualidade da nossa psicosfera. Quem busca o próprio equilíbrio e se esforça para alcançá-lo, irradia uma vibração amorosa e acolhedora que interage com as psicosferas à sua volta. Ou seja,
Nós somos responsáveis pelo nosso equilíbrio e também pelo equilíbrio dos que estão à nossa volta, porque podemos também afetá-lo, né? Então, nós, como espíritas, entendemos a importância disso tudo. E também o outro foco aqui do nosso encontro é a questão do autoconhecimento no sentido de evolução moral, para que a gente possa entender em que ponto estamos e para onde vamos. Isso aqui no meu acompanhamento de coach, a gente fala muito que primeiro você precisa entender onde você está, para depois saber qual é o caminho que você quer seguir, né? Então não adianta eu querer seguir vários caminhos aleatórios sem saber onde eu estou. Então, muito bacana todo mundo que está aqui com a gente, obrigada. E vamos começar aí com a abertura desse tema lindo com o nosso querido amigo César. Na verdade, o César, ele tem muito a acrescentar pelo próprio trabalho que ele desenvolve, né, César? César também tem um trabalho bem forte aí com a questão da meditação clínica. É algo que nós, como espíritas, sabemos o quanto é importante esse despertar, né? É pedagogo, psicólogo, especialista em meditação clínica, mestre em educação, também sou educadora, amo. É autor de cerca de 30 livros por diferentes editoras espíritas, com conteúdos diversos, voltados para o público infanto, juvenil e adulto, que eu gosto muito, não li todos, mas tenho alguns. Publicou 5 obras em parceria com o médium Divaldo Pereira Franco. É expositor espírita, colaborador no Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade onde reside. Isso mesmo, casado com Silvia, pai de Pedro e Estevão. Como disse aqui para mim, jovens, estamos nesse momento aí vivendo com os nossos jovens. Então, iniciaremos com César, trazendo aí um brainstorm a respeito do Conhece-te a Ti Mesmo. César, a gente vai ficar aqui nos bastidores te ouvindo um pouquinho. Alegria, gratidão. Tá ótimo, Sandrinha. Obrigado por essa saudação efusiva, por essa energia maravilhosa que você está emanando para nós e para todos aqueles que estão conectados conosco. Muito obrigado pelo convite para poder participar desse programa. Agradeço também a presença do Rafael, que é uma pessoa que, neste período de pandemia, eu tenho ouvido bastante, gostado muito do trabalho dele, sempre com muito bom senso, com muito bom gosto nas colocações. Então, vejo que Rafael e tantos outros têm trazido uma contribuição substantiva, com grande qualidade, para esse momento delicado que nós atravessamos no Brasil e no mundo. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Em torno do nosso tema, eu quero evocar, lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, particularmente a questão 740, que nos oferece um material de reflexão em torno do que este momento nos enseja em termos de crescimento. E vamos encontrar a espiritualidade, falando a Allan Kardec, que este momento em particular, o momento de um flagelo, o momento de uma pandemia, ele é por si só uma grande prova moral. E toda prova nos permite aferir quem somos, como somos, de onde estamos vindo, como nos encontramos e para onde desejamos seguir. A prova não serve para que Deus nos avalie e nem os bons espíritos, mas para que nós próprios nos autoavaliemos em termos do que internalizamos de conhecimentos, de experiências, a quantas andam os nossos sentimentos, porque uma pandemia é um ensejo da gente exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação. E é também uma possibilidade de manifestarmos o quanto nós já conseguimos nos desprender, nos desapegar de hábitos,
de aspectos da nossa vida privada, profissional, religiosa, que precisam passar por um processo de revisão. É um momento, por excelência, em que somos testados na nossa capacidade de amar, de manifestar os nossos melhores sentimentos de empatia, de compaixão, de solidariedade. E é, sobretudo, um instante que nos convida a esse autoconhecimento. Eu diria que a vida o tempo inteiro nos convida ao autoconhecimento. Não é uma coisa para se fazer em datas específicas, especialmente nós, espíritas, que temos acesso a esse manancial de bênçãos, de informações, que é o Espiritismo. Mas eu tenho dito, quando convidado para falar algo em torno do tema pandemia ou autoconhecimento, que nós fomos chamados a uma volta para casa, em diferentes níveis. Uma volta para a casa planetária, para repensarmos a nossa relação com o planeta, com a natureza que o constitui, com os ecossistemas. Repensarmos que é uma verdadeira bênção estarmos na Terra. Não vejo, particularmente, nada de punitivo em estar na Terra. Particularmente para minha alma, hoje, depois de algumas reflexões, depois dos estudos espíritas, depois das dores, das experiências frustradas, das conquistas, sobretudo algumas conquistas internas, ainda existem muitas a serem feitas, considero estar na Terra uma grande bênção e uma grande oportunidade para a gente crescer. Fomos chamados a rever a nossa relação com a casa planetária. Fomos chamados a rever a nossa relação com a família consanguínea. E não são poucos os casamentos que estão sendo desfeitos. Não são poucos os lares onde os conflitos estão espolcando, dificultando as relações neste momento delicado, porque o que está fora está se refletindo em todos que nos encontramos dentro de casa. E aquilo que havia dentro de casa e que estava debaixo do tapete, com o que não queríamos fazer contato ou não sabíamos nem da existência, está agora aflorando. Então a gente está sendo convidado a rever os laços da família consanguínea. É também uma volta para casa corporal. Como cuidávamos, como cuidamos e como precisamos cuidar daqui para frente do nosso corpo físico, tantas vezes desqualificado, menosprezado, em função de uma hipervalorização da alma em detrimento do corpo, esquecidos que sem nos utilizarmos deste corpo que nos reveste nesse instante, algumas dessas conquistas ficariam seriamente comprometidas. E, por fim, fechando essa minha fala inicial, eu diria que nós estamos sendo convidados a voltar para a nossa casa mental e para a nossa casa emocional, a fim de revermos o que estamos acumulando aqui e o que estamos guardando no cofre do coração. Então, é um momento de grande revisão. Eu diria que o autoconhecimento, nesse instante, ele é algo que nós não podemos postergar se quisermos manter ou conquistar algum equilíbrio para lidarmos minimamente bem, seguirmos lidando com esse momento delicado pelo qual todos estamos atravessando. São as minhas palavras iniciais, Sandrinha, Rafael. É isso aí, vamos lá para o Rafa agora. Então, estamos nesse momento aqui, todos que nos acompanham ao vivo, obrigada aqui, pessoal Iani, Nayara, Alda, muito bom, alegria, escrevam de onde vocês estão nos assistindo, muito importante essa energia, essa vibração ao vivo, porque, como a gente disse antes, né, aquilo que somos
Tudo bem, já define a quantidade, a qualidade, o que é a energia, a nossa psicosfera, mas buscar esse equilíbrio, entender da responsabilidade que nós temos com esse equilíbrio, tanto interno quanto ao nosso redor, é muito importante. César, foi maravilhosa a sua introdução, justamente reforçando tudo isso, né? Trazendo para a gente que Kardec, o quanto Kardec falava sobre isso, o quanto Kardec partia disso, esse era o pressuposto, porque vamos imaginar, né, gente, quanto ele viveu de pressão, de forças que o fizessem desistir, e o quanto ele foi forte e conseguiu encontrar esse equilíbrio, entendeu a necessidade disso para aquele momento. Então, o ser racional, na verdade, é esse encontro com a gente mesmo, né? É isso aí. Vamos lá, Rafa, a gente vai ficar aqui nos bastidores te ouvindo. Alegria! Muito bom dia, Sandrinha. Muito bom dia, César Braga Said. Muito bom dia a todos vocês que nos ouvem pelas mais diversas redes sociais. Eu quero abraçar cada um de vocês e me solidarizar com todos aqueles que tiveram algum familiar, algum conhecido, alguma pessoa querida que desencarnou em virtude dessa pandemia. Nós estamos dentro dos nossos lares, mas nós continuamos com os nossos laços de afeto, de amorosidade e nos preocupando uns com os outros, porque essa é a proposta espírita, viver a comunhão e, sobretudo, comungarmos com Jesus. Eu agradeço a Sandrinha pelo convite, agradeço mais uma vez por estar na Rede Amigo Espírita TV. Peço a todos vocês que dêem o seu like, não na minha fala ou na fala do César propriamente dita, mas em algo, em uma emissora que transmite o bem, que fala de Jesus, que fala da veneranda doutrina espírita. E eu quero dizer que falar depois de César Said, para mim, traz dois sentimentos. O sentimento de quem vai me orientar a fala e o sentimento de quem esgotou o que eu poderia falar. Porque César, para mim, é um grande mestre, César, para mim, é um grande amigo, é uma grande referência. Eu cresci na minha trajetória espírita, lendo os livros de César, refletindo sobre a sua oratória espírita, e hoje estou aqui como alguém que agradece a César por ele existir. A antiguidade clássica, na cidade de Delfos, muitas pessoas iam, através das pitonisas, saber qual era a resposta dos deuses, particularmente o deus Apolo, para quais seriam as suas atitudes perante a vida. E lá em Delfos havia um pórtico escrito em grego, gnot celton, que veio para o latim nochety, e que chegou no nosso português, conhece-te a ti mesmo. Fazendo um link com a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de ser feliz e de resistir à tentação do mal? Notem a pergunta de Kardec. Porque olha a maravilha do codificador perguntando, meio prático mais eficaz de ser feliz e de resistir à tentação do mal. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio da antiguidade muitos atribuem a Sócrates, mas nós não sabemos, podemos afirmar categoricamente que essa frase é de Sócrates, porque estava lá no pórtico da cidade de Delfos. Então, conhece-te a ti mesmo é a resposta da divindade para os nossos problemas, para os nossos desafios, para a nossa atitude de vencer no mundo e para nós sermos felizes. Porque nós temos uma parte no nosso psiquismo chamado sombra. E aqui estou me valendo, já que sou um estudante de psicologia, da psicologia analítica do psicólogo suíço Carl Gustav Jung. E a nossa sombra é onde nós colocamos tudo aquilo em nós que ou nós não queremos ver ou nós fingimos que não existe, que são os nossos vícios, que é aquela parte feia nossa, que são as nossas dificuldades, e nós vamos reprimindo, ou na linguagem da psicanálise, nós vamos recalcando. Mas tudo isso existe, tudo isso faz parte de nós. Nós não devemos temer a nossa sombra, pelo contrário, nós devemos conhecer a nossa sombra e sem martírios, sem pieguismos, sem culpas, começar a trabalhar aqueles conteúdos. Porque muitos de nós vivemos, às vezes, uma vida inteira e não conhecemos a nós mesmos. E o grande problema é que esses conteúdos que estão na nossa sombra, estão no nosso inconsciente, vão sendo drenados nas nossas atitudes. Porque, vejam, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa concupiscência, que está lá na sombra, muitas vezes
vai sendo drenado nas nossas atitudes do presente e nós nem nos damos conta. Observem se muitas vezes a gente não toma determinadas atitudes e se pergunta: nossa, eu agi assim, eu fui capaz de tanta ira, eu fui capaz de tanta raiva. Foi. É porque num determinado momento nós negligenciamos o autoconhecimento e começamos a projetar isso nas pessoas, porque a dificuldade nunca está em mim. A dificuldade sempre está no outro. O outro acaba sendo um espelho daquilo que está dentro de mim. Começamos, na linha das religiões, a projetar essa sombra nossa em entidades. Surgem os diabos, surgem obsessores, porque a responsabilidade nunca é nossa. A responsabilidade é sempre do diabo, que é o adversário, dos obsessores, e nós nunca somos os responsáveis por essa grande tarefa que vai nos fazer felizes, que vai abrir as portas de uma vivência plena, de uma vivência saudável, de uma existência que irá me colocar em comunhão com Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Então essa é a proposta de eu mergulhar na minha intimidade, mergulhar com vontade e conhecer muita coisa boa, porque eu tenho coisas boas em mim que eu preciso valorizar, que eu preciso me dar conta que eu tenho os meus valores no mundo. Mas eu tenho muita coisa em mim que eu preciso retificar. Mas esse retificar é sem martírio, sem aquelas culpas, sem aqueles remorsos, porque quando eu conheço a mim mesmo, eu vou tendo a possibilidade de ir ajeitando, porque ninguém consegue transformar aquilo que não conhece. Daí a resposta à questão 919 é: conhece-te a ti mesmo, para que em conhecendo os alicerces, a sombra, os vícios, nós possamos pouco a pouco ir nos modificando e descobrindo o ser crístico que existe dentro de nós. Mas, para tanto, nós precisamos de uma atitude. E essa atitude está constante lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga: poderá o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más tendências? E os bons espíritos respondem: pode sim, e para isso é preciso uma atitude: vontade. Quão pouco de vós possuem essa vontade? Então vejam, tarefa do autoconhecimento para eu poder me transformar. Mas para eu me conhecer, eu preciso ter vontade. Eu preciso aproveitar esses dias da pandemia, que, como o César já bem o disse, não são dias de punição. Deus não está castigando ninguém. São dias que a divindade, a espiritualidade nos permite, dentro dos nossos lares, próximo aos nossos familiares, fazer esse mergulho e nos propor uma ressignificação das nossas vidas, nos propor ao novo normal. Porque muitas pessoas estão falando no novo normal. E o que é esse novo normal? A partir do momento que eu olho para dentro, vejo quem eu sou e me proponho a fazer um normal diferente, um normal com menos egoísmo, um normal com menos orgulho, um normal onde eu olho o meu próximo como um irmão, não como um adversário, um normal onde eu respeito o meio ambiente, um normal onde eu consigo viver a plenitude das minhas potencialidades. E vinculando aí a questão 919 com a 909, eu quero voltar lá na lei de destruição, na parte das leis morais. Porque Kardec indaga na questão 737, por que Deus manda? A palavra é fere, mas eu prefiro dizer manda, envia, para que as pessoas não tenham a falsa impressão de um castigo, porque não é. Deus é um pai que ama. Porque Deus envia os flagelos destruidores à humanidade. Porque nós estamos recebendo o coronavírus. E a resposta se dá: para que a humanidade possa avançar, para que nós possamos nos melhorar. Vejam a proposta. Deus nos propicia essa pandemia, essa dificuldade, para que a gente possa fazer o exercício que nós estávamos negligenciando, o autoconhecimento. Deus está dando um empurrãozinho para que nós possamos nos transformar, colocar novas lentes para ver as pessoas de outra forma, para ver o mundo de outra forma. Mas para isso, primeiro eu vou ter que olhar para dentro, porque como dizia Jesus, o reino de Deus não se faz com aparências exteriores. O exterior é importante, mas depois que eu faço esse mergulho existencial, e conheço o Rafael, muitos de nós passamos uma vida inteira sem nos conhecer e vamos sendo aturdidos por conteúdos que brotam do nosso inconsciente.
Tarefa espírita para ser feliz e para progredir. Autoconhecimento, autotransformação para uma vida plena. São essas as nossas considerações iniciais. Maravilhoso, Rafa, é isso mesmo. Foi muito bom tudo isso que você trouxe, porque a gente fala muito da prática, né? De colocar o espiritismo em prática. E isso que você sistematizou aqui pra gente nada mais é do que o vigiai e orai todos os dias, né? O conhecimento da doutrina espírita, o reconhecimento da prática dela em alguns momentos, na verdade, em todos os momentos, eu penso, né? Porque nós somos o espiritismo no nosso dia a dia. E foi muito bacana a sua colocação a respeito desse momento importante para nós, para que a gente possa se autoavaliar, para que a gente possa ter um momento de reflexão. Eu gosto muito do livro Coragem aqui, que eu sempre deixo aqui na minha cabeceira, que ele traz umas mensagens que, assim, parecem simples, mas são tão profundas, né? Como tudo que a gente vê aí do Chico, que você lê e nas entrelinhas te dá uns starts, assim, que você fala, nossa, pensado nisso. E realmente não é só coragem para sair na rede social e falar mal, para fazer todo o alvoroço de governo, de governantes, de tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que estamos todos vivendo esse momento, que na verdade nós somos um todo, né? Nós somos um ser holístico e também vivemos numa sociedade que é um todo, que está implícito a política, que está implícito os interesses pessoais, que está implícito todo o nosso processo de evolução, mas o que nós temos que ter em mente, que é o que a gente está aqui hoje, é isso que a gente falou aqui desde o início. Então, quero colocar aqui uma frase do livro O Problema do Ser, que minha edição já antiguinha, mas que eu amo, que é o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós, né? Então, Leon Denis já ali traz para a gente em vários momentos dessa obra a importância da gente entender para quê. Né? A gente não está aqui para felicidade eterna, a gente está aqui para aperfeiçoamento. Tudo bem, nós vamos chegar em planos diferentes, em planos felizes, beleza. Mas e aí, né? E durante esse processo, o que nós vamos passar? E é isso que eu quero trazer aqui das falas dos nossos espectadores. Nós trouxemos aqui a Elisângela, ela falou uma questão que eu gostaria que vocês colocassem aí pra gente, que a vivência do evangelho na sua prática é libertador. Olha, vou pedir aí para o César dar continuidade no nosso papo, para a gente criar uma ordem aí de uma organização para nossa fala. Mas assim, César, você que vive esse processo de meditação clínica, né? É lógico que quem procura isso, quem já se desperta para o olhar da meditação, isso é um despertar, né? Então, eu quero também colocar aqui o livro do meu querido Haroldo, Despertar, que tem tudo a ver, depois eu vou colocar uma frase dele aqui, mas todo esse momento, despertar, já é um start, né? E viver o evangelho não é tão simples assim, como a Elisângela colocou pra gente, porque a gente está assistindo milhões de palestras, talvez a semana inteira, e na hora que alguém da nossa casa fala alguma coisa que a gente discorda, a gente descontrola todo e vamos embora, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, você que comentou comigo aí, comentou com a gente nos bastidores, sobre a dificuldade aí de lidar, que a gente tem, de lidar com os jovens nesse momento, não dificuldade, mas porque a gente percebe o quanto eles estão sofrendo diferentemente de nós, o quanto a concepção, as necessidades deles são diferentes das nossas. Como que é esse viver o evangelho no nosso dia a dia? É um grande desafio. É um grande desafio, mas é uma grande oportunidade. E, de alguma forma, eu quero crer que antes da gente reencarnar, no nosso planejamento, Sandrinha, de alguma maneira, nós fomos informados que poderíamos vivenciar uma pandemia, passar por esses instantes desafiadores. E nós aceitamos. Nós não fomos enganados.
E nós, particularmente, enquanto espíritas, temos essa ferramenta maravilhosa que é o conhecimento da doutrina. Temos esse intercâmbio com o mundo espiritual. Agora, como isso é diferente de tudo o que nós já vivenciamos, nós estamos aprendendo também com esse momento. Então é muito natural que a gente erre e acerte, caia e levante, que a gente oscile equilíbrio e desequilíbrio, porque o próprio equilíbrio, ele só existe de uma forma dinâmica e não de uma forma estática. Para que eu, ao caminhar, eu tenha equilíbrio, eu alterno equilíbrio com desequilíbrio. Porque há um momento em que eu não estou com os dois pés, com as duas pernas fincadas no chão. Então, é um instante de desequilíbrio. Se nesse momento nós tivermos vontade de beber água, ou de ir ao banheiro, ou fome, é um desequilíbrio no nosso organismo. E nem por isso quer dizer que estejamos doentes. Não, porque a própria dinâmica do corpo, a dinâmica da natureza, do universo, a própria vida que pulsa no planeta, ela se faz dentro desse concerto, dessa alternância de equilíbrio e desequilíbrio. Muitas vezes eu me deparo com espíritas que se cobram muito. O excesso de cobrança não tem como resultado qualidade de vida. Às vezes eu me deparo com pessoas que se retorcem feito um parafuso, de tanto se cobrarem. E aí passam a desenvolver aquilo que na psicologia nós chamamos de neuras ou neuroses. A neurose nasce dessa dificuldade em negociarmos o que sentimos, os impulsos que trazemos e as expectativas e demandas sociais. Nessa dificuldade de negociação, nós neurotizamos. Mas se isso nos conforta, todos nós somos neuróticos. É o que Freud dizia, inclusive nós espíritas. Nós não somos exceção. Portanto, aprender a lidar com as nossas neuras, resolvê-las, nos descolarmos, ou pelo menos identificarmos, Sandrinha, as nossas personas. Rafael falava da sombra e do Jung, e Jung nos dá um passo a passo para esse processo de autoconhecimento, de individuação. E o primeiro passo que antecede a sombra é a gente identificar as nossas personas. Nesse momento eu estou usando uma persona. É a persona do expositor espírita. Só que ela só cabe aqui, ou na casa espírita. Se ao término o Rafael resolver fazer uma palestra para a filha dele, ele não está usando a persona de forma correta, porque essa persona tem seu lugar. A persona que ele vai assumir é a do pai e do marido. E às vezes nós levamos essa persona congelada, cristalizada. Faz lembrar aquele conto do Machado de Assis, O Espelho. O sujeito ganha uma promoção, se torna alferes. E ele não quer que mais ninguém o chame pelo nome, ele só quer ser chamado de alferes. Então é muito importante que a gente identifique essas personas, isso é autoconhecimento. E essa vivência do Evangelho, eu lembro do livro Renúncia, quando Alcione, lembrando o padre Damiano, afirma que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, que foi a palavra que você usou muito na sua colocação, ele precisa ser sentido e vivido. Nem sempre a gente segue esta didática. Às vezes as coisas se embolam um pouco, a gente pula de fase, depois tem que voltar. Mas eu diria que é fundamental, além da transformação, que Rafael colocou muito bem, e do autoconhecimento, que a gente pratique a autoaceitação. Se eu não aceitar as coisas como estão, discernindo o que eu posso mudar e aquilo que eu preciso aceitar do jeito que se encontra, e para distinguir uma coisa da outra, eu preciso de serenidade. Serenidade que é trazida pela oração, pela meditação,
pela observação, pelo silêncio interior. Todo mundo, nesse momento, quer falar. Todo mundo busca uma visibilidade. Sejamos aqueles que falamos, mas sejamos também aqueles que ouçamos e vamos nos ouvir. Vigilância não é estarmos com medo. Quem é vigilante está vígil, está atento, está presente no momento que se vive, no aqui e no agora. Vigilância não é uma forma da gente estar acuado nos sinais dentro de casa. Vigilância é estar vígil. Perguntaram uma vez para Buda se ele era um deus. E ele disse, não, eu apenas estou desperto. Que busquemos estar despertos, acordados, atentos e nos aceitando. Só para concluir, Sandrinha, quando eu falo em aceitação, algumas pessoas me questionam assim, mas o Espiritismo nos convida a evoluir, a crescer. Você está falando de aceitação? Então a gente tem que cruzar os braços e ficar parado e conformado? Não. Carl Rogers, psicólogo humanista americano, dizia, é no momento em que eu me aceito como sou que eu me torno capaz de mudar. Se eu quero mudar, a mudança precisa ser precedida da aceitação de quem? De como eu sou. E a partir desta autoobservação, aí sim traçar caminhos para a gente tentar mudar o que precisa ser mudado e aceitar o que precisa ser aceito. É isso aí, nossa, é isso mesmo, César, porque, na verdade, aqui dando continuidade para as perguntas com a Eli Oliveira, minha querida amiga ali de Mirassol, do lado de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, alegria. Eu queria que o Rafa falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão aí. Estamos nessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, mas em relação ao auxílio, tem que ir além de nós mesmos espíritas, né? Estaremos bem se outros à nossa volta não aceitam esse autoconhecimento e sofrem, né? E ela, inclusive, mencionou anteriormente o que fazer, né? Com essas, como auxiliar pessoas queridas, além da prece, pessoas que não são, né, da doutrina, não desconhecem aí essa fala de resignação, que o César falou muito do como aceitar, né? Resignação, que a resignação ela não é um aceitar estático, ela é um aceitar em movimento. É a gente aceitar e continuar andando, continuar fazendo a nossa parte. O que você acha, Rafa? Assim, como auxiliar, né, essas pessoas queridas, que não seja só com preces, porque normalmente a gente fala, estou orando por você, é aquela coisa de sempre, tipo, até que nos coloca um pouco acima, né? Quando a gente fala assim, estou orando por você, é uma situação que até é complexa, porque ela gera eu tô bem, eu tô orando por você, alguma coisa assim. E aí, Rafa, o que você acha aí que a gente pode deixar de resposta ou de dica para Eli Oliveira? Bom, primeiro eu quero, se vocês pudessem ver, eu estou literalmente arrepiado com a nossa live. Gente, quando a gente se reúne, começa a falar de espiritismo, começa a falar de Jesus, eu acho que o meu coração começa a bater mais forte. César, muito obrigado pela aula que você deu aí. Eu quero dizer a todos os companheiros que estão nos ouvindo que escutem depois essa fala do César sobre autoaceitação, porque ela é muito importante. O que eu vejo de companheiros que querem dormir Rafael e acordar Francisco de Assis, que se martirizam por isso, porque querem ser aquilo que não são, ao invés de fazer o exercício do autoconhecimento sem martírio, verificando quais são as suas qualidades, verificando que pode ir um passo de cada vez. Então, vocês que chegaram agora, retornem à live depois e escutem essa fala sobre resignação, sobre autoaceitação do querido César Braga Said. Eu vou tentar responder a nossa companheira agora e, de antemão, eu agradeço pela pergunta, lembrando do meu pai, porque o meu pai, 16 anos completos, este ano agora, que ele não bebe, e eu já era espírita e eu não conseguia ajudar o meu pai, porque por mais que eu orasse pela manhã, pela tarde, pela noite, o meu pai continuava ébrio. Mas eu percebi que
a doutrina espírita me dava ferramentas para que eu pudesse me aproximar do meu pai. E como que a gente faz essa aproximação? Mostrando à pessoa que nós somos solidárias a ela. Porque a gente julga muito, nós criticamos muito, nós queremos que as pessoas mudem por aquilo que a gente fala, mas as pessoas observam aquilo que a gente faz. Há um escritor americano, Ralph Waldo Anderson, acho que é esse o nome, né, César? Que ele diz assim, se eu errar, o César me corrige. Vai lá. Aquilo que você fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você fala. Então eu fui mostrando para o meu pai que eu era companheiro dele, que eu poderia estar do lado dele e que ele poderia ter uma vida diferente. Então vejam, eu comecei a orar, mas comecei a me fazer solidário. E o meu pai começou aos poucos a aceitar a proposta de entrar para os Alcoólicos Anônimos. E eu fiz um pouco mais, porque deixar uma pessoa sozinha, ela vai se sentir sozinha. Eu fui em algumas reuniões junto com ele. Vocês acham que foi fácil? Porque eram experiências, para quem é alcoólico, despertadoras, mas para quem não é, nós ficamos sabendo de determinadas realidades, determinadas condutas que realmente mostram o nosso lado sombra. Não sombra do alcoólico, mas a sombra de cada um de nós, porque nós temos também aqueles conteúdos. E lá, César, eu aprendi o que é ser resignado. Porque o meu pai fazia uma oração, que é a oração da serenidade, que ela diz assim, Senhor, dai-me coragem para modificar aquilo que eu posso. Dai-me paciência para aceitar aquilo que eu não posso. Mas dai-me, sobretudo, sabedoria para que eu distinga uma coisa da outra. Então, autoaceitação é isso. Eu ter coragem para modificar aquilo que eu posso, mas ter paciência, aceitar aquilo que em mim eu ainda não gosto. Não adianta eu bater com a cabeça na parede. Não adianta eu me culpabilizar, porque a culpa é uma energia que, ao invés, se eu não usá-la a meu favor, ela vai me paralisar. E, sobretudo, sabedoria para distinguir quando ser corajoso e quando ser paciente. E foi nos Alcoólicos Anônimos que o meu pai fez o exercício do autoencontro e do autoconhecimento. Porque quando ele não ia nos Alcoólicos Anônimos, César, ele julgava que ele era senhor do vício, que ele poderia parar a qualquer momento, que ele fazia aquilo por distração. Quando chegou lá, ele falou assim, meu filho, eu fui vencido pelo vício, mas acima do vício há Deus, ao poder superior, porque lá ninguém tem religião. A religião não importa, o que importa é a religiosidade. E eu vou vencer esse vício um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou beber. E já está assim há 16 anos. Então, minha amiga, oremos, mas nos aproximemos das pessoas. Mostremos a ela que nós somos solidários. Há uma frase do benfeitor Emmanuel, constante do livro Estude e Viva, quando ele nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é divulgá-lo, não fazer proselitismo, não querer tornar as pessoas espíritas, mas divulgar o Espiritismo através dos exemplos, através da nossa postura de viver a caridade, de viver a solidariedade. E eu me lembro nos dias derradeiros de Francisco de Assis, quando ele dizia assim, vai e preguem o Evangelho, se necessário usem palavras, ou seja, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos fazer curvas de ternura com a pessoa, porque aí a pessoa, sentindo o nosso calor humano, sentindo a nossa presença, principalmente nesses dias difíceis, elas têm um recurso adicional para poder se melhorar. Mas sigamos orando. É isso mesmo, eu tenho aqui vários amigos, meu querido amigo Sóstenes colocou que aceitar-se é o passo necessário, né, para conhecer-se. Então, já respondendo, eu acredito que o Rafa tenha respondido aqui a pergunta da Elisângela, né? Aceitar que eu tenho defeitos e como poderei melhorar. Então, o primeiro passo é isso que o Sóstenes disse mesmo, é a gente se aceitar e se conhecendo, entender os nossos limites, como os meninos colocaram aqui para a gente, no sentido de resignação, né? Entender, seguir em frente e tentar melhorar todos os dias. E a Shirley colocou aqui que cada um tem seu tempo, isso mesmo, né? Cada um de nós está num degrau no processo evolutivo, né? Então, vibrar amor incondicional e ensinar, ou talvez vibrar pelo exemplo, né? Exatamente o que o Rafa confirmou ali, reforçou do que o César já tinha comentado antes, né? Então, aqui a Graça, ela colocou
se quando a gente encarna, a gente escolhe passar por dificuldades financeiras, que foi assim a vida inteira. E nós tivemos aqui outra pergunta ali, relacionada a se eu posso reencarnar como uma mulher, como um homem e vice-versa. Tudo isso, eu penso que, assim, nesse primeiro momento, meninos, não sei se vocês vão concordar comigo, eu vejo as pessoas se aprofundando tanto em detalhes políticos, administrativos, em questões de fake news, inclusive, porque pega um trecho que interessa aqui com um trecho que interessa ali e monta uma mensagem, né, que a gente chama de fake news. Por quê? Porque ela tem parte de verdade e parte que foi colocada para que a pessoa acreditasse tendenciosamente, chegasse naquela conclusão que queremos que ela chegue, né? Então, assim, nesse momento, vamos partir do básico, vamos começar do início, né? O início, é para isso que nós estamos aqui. Qual que é o nosso início? Eu estou tão preocupada com tudo que estão fechando, o que pode, o que não pode, o que eu mudo, o que eu não mudo, o que eu corro atrás. E será que eu estou fazendo a minha parte comigo mesmo, com a minha família, com o meu derredor, assim, tão próximo, né? O meu contexto familiar, o meu contexto de trabalho, o meu contexto de equilíbrio, porque todo esse equilíbrio, né, meninos? Queria ouvir aí um complementar aí que a Maria Luísa, obrigada, Maria Luísa, que está emocionada com a live. Nós também nos emocionamos muito, muito ao falar disso, porque parece que é óbvio, gente. Parece que é óbvio, mas a gente está vendo que não é. A gente está vendo que não é. Tanto que a gente nunca viu uma busca. César, que está aí trabalhando com meditação clínica, Rafa, que está aí na psicologia, nós nunca vimos uma busca tamanha para o autoconhecimento. Eu faço orientação profissional com jovens, faço coach de escolhas, realizo com eles todo um processo de autoavaliação, de reconhecimento, testes de personalidade, de análise comportamental, DISC, N coisas que a gente realiza aí, que na verdade o intuito é para olhar para você. Como que você tá? Quem é você? E às vezes eu sei mais do outro do que de mim. É isso mesmo, César? Jung dizia, né, que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda, desperta. E quando a gente propõe que nos olhemos por dentro, ninguém está propondo que conheçamos os órgãos do nosso corpo humano. Não é um conhecimento meramente biológico, anatômico, fisiológico, né? É um conhecimento de nossa própria alma. E é muito importante também que a gente seja generoso conosco, porque às vezes a gente é um poço de caridade, de desprendimento, de desapego, de serviço ao outro, mas nós vivemos em verdadeiros cárceres. Nós nos autoflagiciamos, nos condenamos por pensamentos, por impulsos, como se nós fôssemos os nossos pensamentos, e nós não somos. Eles são emanações, mas nós somos maiores do que aquilo que pensamos. A meditação vem nos ensinar isso. Brigar com pensamentos, como faz lembrar uma historinha que sempre contam, né? Na verdade, contam com a intenção de nos ajudar a lidar melhor com os nossos pensamentos, de que nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho. Mas às vezes eu vivo num litígio comigo mesmo. E alguém já escreveu aí muito bem, isso leva ao adoecimento. Meditar vem do latim meditare, que significa um retorno a si. Meditação e autoconhecimento dão as mãos, caminham juntas. Nós temos informações de que Kardec meditava, mas a palavra meditação
quando caiu no senso comum, no gosto popular, toda ideia, quando ganha em amplitude, tende a perder em profundidade. Então, fica parecendo que, ao recomendar isso, a gente está dizendo assim: senta na posição de lótus, fecha os olhos, concebe um mudra e começa a falar Om, um mantra. Como se meditação se resumisse a isso. Isso, né? Essa é uma das maneiras, mas não é a única. O grande monge vietnamita... Porque senão a gente entra de novo em processos, né? A gente só se apega aos rituais. Isso Exatamente. Que você falou é fortíssimo, porque senão a gente só está apegando aos rituais, né? Eu posso meditar lavando louça, eu posso meditar tomando banho, limpando meu carro, varrendo minha casa. Mindfulness. Exatamente. Isso. Preparando a comida, os alimentos, passeando ou brincando com meus filhos. Então, a gente precisa demitificar e desmistificar a palavra meditação. Apenas para concluir, para eu não ficar aqui me alongando muito, quem nos afirma que Allan Kardec meditava, nesse sentido lato, num sentido amplo, é Evandro Noleto Bezerra, na tradução de uma biografia de Kardec publicada pela FEB. Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, que está cheio de textos ligados à meditação, também nos fala que Allan Kardec meditava. E, por fim, uma sugestão para quem quiser se aprofundar na temática meditação ligada a questões de autoconhecimento e de mediunidade, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos aqui nesse livro um capítulo específico falando sobre meditação e suas relações com a mediunidade e sua aplicabilidade no nosso dia a dia. Né? Em breve, fica já a propaganda, Sandrinha, vai sair uma obra nossa, aí publicada pelo Ricardo, chamada Espiritismo e Meditação. Ai, que linda! Super com sugestões práticas para que a gente, enquanto espírita, possamos praticar, porque não há nenhum conflito entre ser espírita e ser meditador. Exatamente. Não há. É o que o livro vem trazer para nós como sugestão. Muito bom. Noleto estará com a gente aqui daqui um mês, 2 meses também. Estamos aqui está na nossa lista aqui de convidados. E é isso aí. Bom, pessoal, vamos lá, Rafa. A gente tem aqui mais falas e eu gostaria que você nos ajudasse, complementasse. Obrigada, Daniel, pela sua colocação de Leon Denis, maravilhosa, é isso mesmo, na continuidade do que a gente falou aqui. E a gente viu vários amigos nossos aqui colocando, complementando a nossa fala, né? Então, a gente tem aqui a fala de que o interruptor que acende a luz é o interesse, o querer, a vontade, é o despertar, né? E aí, o Amaury, indo ao encontro do que o César disse, falou, nós ainda não nos conhecemos, não conhecemos a força da nossa mente. E esquecemos que o pensamento nos leva onde quisermos, né? Então, é exatamente isso. E o Sóstenes disse, a mudança da população passa necessariamente pela mudança individual. São as gotas que formam os oceanos. Exatamente, se cada um de nós tiver esse olhar, né, nós vamos encontrar um novo caminho. E aí, complementa aí para nós, Rafa, porque, assim, a questão do gênero, né, se for homem, encarna como homem e tudo mais que o Cláudio colocou, como eu te disse aqui, Cláudia, a gente hoje não é esse o tema do nosso encontro, né? O tema é outro, mas que a gente possa, nesse momento, entender também todas as questões necessárias relativas ao gênero, cada um dos gêneros, né? Que a gente possa entender, por exemplo, o quanto é importante o estado maternal, que a gente possa entender o quanto é importante o estado daquele que se coloca para que a família tenha o seu alimento, que tenha o seu sustento. Então, a gente aprendeu a relacionar isso com gêneros, mas, na verdade,
tudo isso está no processo de evolução que a gente tem, né? Quais as necessidades. E tudo isso tem a ver com autoconhecimento, né, Rafa? Exatamente. Você quer que eu responda a pergunta do Cláudio? Ou não, vamos colocar junto aqui, porque a nossa questão hoje aqui é entender a importância do nosso papel, né? Qual que é o nosso papel? Então, fala um pouquinho, independente do gênero, que era a dúvida do Cláudio, né? Que a gente já tem aí várias psicografias a respeito, dizendo sobre as possibilidades de encarnações, independente do gênero. A gente está observando que os gêneros aí extrapolam simplesmente masculino e feminino hoje em dia. A gente está vendo várias situações acontecendo, mostrando para a gente que a essência é o mais importante, que o porquê daquilo, o porquê daquela existência, né? Para a gente desmistificar pecados, desmistificar situações que a gente mesmo julga, como o César disse. Então, a gente entender que a essência é o mais importante. Acho que é isso que eu queria que você colocasse aqui para a gente, que tem tudo a ver com as suas falas anteriores, né? Com certeza. Meu amigo Cláudio Lucas de Moraes, toda pergunta ela é muito importante. Só que nós estamos num foro aqui hoje falando de autoconhecimento e para falar sobre gênero, talvez eu, o César e a Sandrinha ficássemos um dia inteiro e não chegássemos a conclusões, porque é um tema que demanda muito aprofundamento e que nós poderíamos resumir em respeito. Há uma frase de Carl Gustav Jung, já que o César está citando e eu também, que ela diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao lidar com um ser humano, seja apenas um outro ser humano. Alguém que inclua, alguém que respeite, alguém que considere. Há algumas questões no Livro dos Espíritos que eu vou deixar como sugestão de leitura para você, que é a questão 200, a 201 e a 202. Porque lato sensu, falando de uma forma geral, não compreenda que eu estou entrando na questão da orientação sexual. Os bons espíritos nos dizem que os espíritos não têm sexo como nós o compreendemos. Ou seja, nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, caminhamos para a perfeição. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, nós podemos nascer homem, nascer mulher. Depende das provas, depende das propostas que nós iremos ter. Por exemplo... as necessidades, né? As necessidades. Se eu, Rafael, nascer sempre como homem, eu talvez não aprenda a doçura de uma mulher, a proposta da maternidade. Então, isso aí são propostas dentro do espírito imortal. Nascer ora homem, nascer ora mulher. Nós não temos isso fixo na nossa vilegiatura espiritual. Então, respondendo inicialmente a sua pergunta, eu caminharia por essas três que eu deixo como sugestão de leitura. Mas o mais importante não é na condição que eu renasço. O mais importante é o que eu vim fazer no mundo. E Joana de Ângeles nos diz que todos nós temos um compromisso de amor, um compromisso de nos modificar. Quando nós nascemos, nós temos vários benfeitores espirituais, que eu vou utilizar até do termo que Divaldo utiliza, firmaram uma promissória dizendo assim: agora o Rafael vai, agora a Sandrinha vai. Porque eles vão nascer para olhar o ser humano, para ser pessoas melhores, para ver a vida sobre outras tintas e para ser, dentro das possibilidades deles, a sua melhor expressão, o seu melhor colorido, fazer aquilo que Jung chama de... melhor versão, né? Isso, fazer aquilo que Jung chama de individuação, mas que nós espíritas chamamos de transformação moral. Então, veja, eu posso nascer homem, posso nascer mulher, mas eu tenho um grande compromisso. E esse compromisso chama-se amar. Por isso Jesus nos diz em João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado, mas sem negligenciar aquilo que o César nos disse anteriormente. Porque lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40, Jesus nos diz: toda a lei antiga e os profetas podem ser reduzidos em duas propostas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Nós esquecemos da parte final. Como a si mesmo, porque nós só colocamos para fora o que está dentro. Por isso Jesus nos disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu me cobro demais, a tendência é que eu vou ser cobrador do César. Se eu sou muito impaciente comigo, a tendência é que eu vou ser impaciente com a Sandrinha. Se eu tenho muito ódio para com as minhas atitudes, a proposta é que eu tenda a ter discursos de ódio para com o mundo. Então, o autoconhecimento é essa
autoobservação, essa autoanálise, para que eu possa me aceitar, para que eu possa me entender do jeito que eu sou, porque dessa forma eu vou lidar com as outras pessoas. Autoamor para gerar o alo-amor, que decorre do amor que nós temos para com Deus. Maravilhoso, é isso mesmo. Não é uma resposta simples, isso mesmo, José. Nada simples. Por isso que a gente deu um en passant aqui e disse que isso é tema para um próximo encontro. Sim, nós teremos aqui com o meu querido Tiago Brito, falando sobre essas questões de gênero, falando sobre o sexo, falando sobre vários temas tabus aí, e teremos logo mais. Acompanhe nossos programas, esses temas estarão em pauta. É isso mesmo. Então, mais uma pergunta aqui, para a gente finalizar. Então, evolução é o aprendizado do amor. É isso aí. Eu acredito que os meninos vão entrar junto comigo, a gente vai entrar em consonância, porque essa questão do autoconhecimento, do autoamor e do amor ao próximo tem tudo a ver com o que o Rafa disse agora na última fala dele, né? Isso mesmo. Eu vou pedir para vocês, assim, finalizarem aí, fazerem um fechamento. Eu sei que nosso tempo já estourou, mas é muita coisa boa, gostosa e profunda para a gente falar aqui. Nós estamos com o nosso público aqui atento e acompanhando. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Isso aí a Mara colocou para a gente, realmente, uma aula de autoconhecimento para encontrar o sagrado dentro de cada um. Muito bom, parabéns, verdade. É isso mesmo. E eu queria que vocês fizessem um fechamento, cada um de vocês aí para a gente, para que a gente possa concluir dentro de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Se faltou alguma coisa, se é importante ainda mencionar. Lógico que a gente vai ter muita coisa para mencionar, mas de mais importante aqui para o nosso público que está acompanhando, que vai compartilhar depois esse link, que vai deixar o like nessa live e que, levando esse link aí para outros que necessitam, como nós, de conhecimento, acaba aí também amenizando o sofrimento, corações. É isso mesmo. É isso aí, vamos lá. César. Muito bem. Então, eu vou dividir em 2 momentos, assim, bem breves, né, essa minha fala final. O primeiro, agradecendo a possibilidade, Sandrinha, de estar aqui com você, com o Rafael e com todos os internautas, essa oportunidade de trabalho, de serviço no bem, de compartilhamento de informações, de experiências. Sugerir ao Cláudio o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, as questões que o próprio Rafael citou, de O Livro dos Espíritos, e uma obra muito atual, a meu ver, que é a obra de Andrei Moreira, Transsexualidades. Para mim, no momento, a obra que tenho ela aqui. Você tem aí, Sandrinha? Já vou mostrar. Ok. É a obra que melhor dá conta dessa multiplicidade de aspectos ligados à nossa sexualidade. Fica como sugestão. Transsexualidades. Na verdade, eu tenho o Homossexualidade, do Andrei, que eu gosto bastante. E, falando já da fala anterior do Rafa, Autoamor, do Andrei, também, bem bacana. E o segundo momento da minha fala, eu quero lembrar novamente o livro Renúncia, que fica entre nós sempre como um belíssimo romance, mas há minudências, há aspectos, particularidades, que são verdadeiras pérolas, que mereceriam da nossa parte estudos, reflexões, aprofundamentos. E há uma outra passagem que me chama muito a atenção, quando, novamente, se referindo ao padre Damiano, que é o Emmanuel, né, o nosso Emmanuel, ela menciona no Evangelho no Lar que nós precisamos nos transformar em sacerdotes da nossa própria iluminação. Eu posso e devo aprender com os médiuns, com os pastores, com os pais de santo, com os gurus, com os ateus, com os escritores, com todo tipo de ser humano que ofereça material para o meu crescimento intelecto-moral.
mas isso não substitui o compromisso inadiável de eu me tornar meu próprio sacerdote, de eu me auto-iluminar com as dores, com as agruras, com os desafios, com as dificuldades, com o equilíbrio e o desequilíbrio, com a minha ignorância, com o meu conhecimento, com os erros e acertos da minha existência. Aprendamos com todos, mas não percamos de vista que esse compromisso é nosso. Muitas vezes ele é solitário. Apenas os nossos guias tomam conhecimento. Nem as pessoas do movimento espírita vão ver, ou vão nos condecorar, ou vão aplaudir. É nosso conosco, com a divindade que nos habita. E esse compromisso passa pelo alto amor, que Rafael colocou muito bem. Sem esse alto amor, não há processo de autoiluminação. Haverá apenas um cérebro que vai inchar de informações, de conhecimentos. Que a gente se ame, e que a gente ame o cachorrinho. Rafael tem o Chico na casa dele. Que a gente ame o gatinho, que a gente ame o vizinho. Mostra o Chico aí, Rafael. Que a gente ame os filhos, ame a esposa, que a gente ame a vida, porque a vida é sagrada, a vida é uma dádiva. E vamos servir. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Essa é a máxima ressignificada. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, maravilhoso. Rafa? Olha, eu só tenho a agradecer a você, Sandrinha, que eu estou conhecendo hoje, mas parece que a gente já se conhece há algum tempo. A César Braga Said, rogando a Jesus que o mantenha nessa iluminação, nessa serenidade, nessa forma de falar que nos ilumina os corações, que abençoe a sua família, seus filhos, sua esposa, seus trabalhos. Eu quero falar com cada um de vocês que está já há 1 hora com a gente aqui, dar um abraço em vocês, pedir a Jesus que os abençoe os seus familiares e que nós prossigamos juntos, meus amigos. Não percamos a esperança, não percamos a fé, porque nós temos uns aos outros. Nós formamos uma grande corrente onde nós somos os elos. E o Espiritismo é essa doutrina que traz Jesus de volta para nós seguirmos com ele. Muitas pessoas acham que nós estamos vivendo os piores dias, mas Jesus nunca esteve tão próximo de nós, nos carregando no colo, como uma oração que minha mãe contava quando eu era ainda pequeno, lá em Itapiruna. Quase que eu lembrei o pequeno lá em Barbacena, que apegado às Maria. Jesus está nos carregando no colo. Tenhamos certeza disso e nos vinculemos ao bem. Nos vinculemos a Jesus, nos vinculemos ao nosso anjo de guarda, que tem sido tão negligenciado. Possamos, nesse exercício da meditação, que o César nos propôs, eu não sei como é que faz. Bom, há excelentes pessoas, o próprio César, o próprio Haroldo tem feito algumas aulas sobre isso, nos ensinando a olhar para dentro, a olhar para nós mesmos e descortinar esses horizontes que estão ao nosso redor. Quero encerrar com uma oração, um texto de Emmanuel, que poderia ser a oração do autoconhecimento, quando ele nos propõe: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será quando nos amarmos a Ti, amarmos o nosso próximo, porque é aí que te sentimos presente em nós. Muito obrigado
e muita paz. Maravilhoso! Ai, essa psicografia é maravilhosa. E aqui, ainda em tempo, nosso querido Rafa, nascido em Itaperuna, reside em Niterói, ambas cidades do estado do Rio de Janeiro. Frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada pelo médium tribuno José Raul Teixeira. Vem fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina. Obrigada, Rafael. Parabéns também pelo seu trabalho. Orador e colaborador na casa e nos projetos. Advogado e agora estudante de psicologia. Muito bem, maravilhoso. Queria agradecer todos aqui, mas vou pedir para vocês ficarem aqui um minutinho para a gente falar um pouquinho no nosso próximo tema, que também é importantíssimo, nos remete a todo esse momento que nós vivemos aqui, 160 anos do Livro dos Médiuns, nosso querido Alessandro Viana, Jacobson Trovão, dois estudiosos aí na doutrina, firmes e fortes, trabalhando, estudando, trazendo essa divulgação maravilhosa, tão profunda sobre o Livro dos Médiuns, sobre nós sermos médiuns, qual o nosso olhar para isso, que tem tudo a ver com a nossa fala de hoje, de autoconhecimento, de equilíbrio. E é isso aí, meninos, já super ansiosa para o nosso próximo encontro, na semana que vem, sábado às 11 horas, para quem nos acompanha no chat ao vivo, e continuaremos aqui. Muito, muito, muito obrigada. Adorei estar com vocês aqui. Com certeza foi um momento muito importante para nós, porque nós vimos aqui vários e vários nos acompanhando e mostrando a importância de alguns pequenos starts, né? De acordarem para falas que às vezes parecem simples, mas não são. Então, gostaria de agradecer aqui a Rai TV pela oportunidade do programa, agradecer vocês que atenderam de pronto e cada vez que eu chamo, tem um convidado, peço para ele me indicar outra pessoa, eu sempre acabo me maravilhando com as oportunidades que surgem desse encontro. Muito obrigada, meninos, gratidão pelo nosso momento, gratidão, abraço em todos, super abraço, porque a gente precisava era dessa energia do abraço, mas que ela alcance vocês, né, que nos alcancem nesse momento. Valeu, obrigada, gente, obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima semana, e para quem vai assistir aí em um outro momento, aproveite, compartilhe, vamos juntos. Voz Espírita, colocando a doutrina espírita na sua vida, no seu dia a dia. Vamos lá.